Olá, graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para que juntos possamos realizar a nossa leitura orante dos Salmos. Você que está chegando agora, tome lugar conosco. Você que talvez vá no momento posterior, está abrindo esse vídeo e participando, seja também bem-vindo assim. Que Deus abençoe a vida de todos vocês aí neste dia, neste horário que você esteja acessando esse vídeo. Agora a gente tem a oportunidade de meditarmos no Salmo 102 com vistas a aprendermos a orar de acordo com aquela escola que foi a escola de oração de Jesus, que são os salmos da Bíblia. E esse salmo é um salmo muito especial e a gente vai entender o porquê. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram orando em meu favor, pela minha saúde. Estou me cuidando, estou aqui buscando algumas coisas, fazendo alguns exames, para que eu possa dar um cuidado mais preciso à minha saúde, né? Deus abençoe todos vocês. Eu aproveito para colocar também em oração todos aqueles que estão enfermos, se recuperando de enfermidades. Vamos colocar aqui a nossa irmã Leonor, que está se recuperando aí. Vamos colocar a nossa irmã Marli, esposa do nosso irmão presbítero Giovanni. Vamos colocar também a nossa querida Cíntia, que está aí se recuperando de uma cirurgia complexa. Um abraço nos nossos irmãos presbítero Carlos e irmã Gildete. Abraço em todos vocês. Que Deus estenda as suas mãos, né, sobre as nossas vidas, nos concedendo saúde e nos dando força também para lidarmos com o nosso adoecimento, com a nossa convalescença. Que o Senhor seja propício a nós. Vamos lá, né, meus irmãos? Estamos aqui diante de um salmo que é um salmo que está tratando a respeito de um lamento individual. A gente vai proceder com a leitura desse salmo e você vai encontrar um título. E esse título, ele traz as seguintes palavras: arrependimento e esperança. Arrependimento e esperança. Esse título aí, ele está nas Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, que são as Bíblias Almeida, Revista e Atualizada. No entanto, esse não é o título do salmo, isso foi posto aí para dar contexto. Eu falo sempre isto, que a gente precisa tratar o texto sagrado como inerrante, não esses títulos que são colocados aí posteriormente pela sociedade bíblica, porque muitas vezes eles ressaltam algo que talvez não seja aquilo que é o mais pertinente, mais importante do texto. O mais importante está no texto em si, tá? Então você que está participando da nossa leitura orante, talvez pela primeira vez, não sei, você sempre se atenha ao texto, porque no texto a gente vai ter tudo aquilo que é necessário para a nossa edificação espiritual. Nós que somos cristãos de herança reformada entendemos, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é palavra revelada de Deus para o nosso benefício e favor. Então se aproprie disso juntamente comigo. Faremos como de costume a leitura. Eu lerei aqui no meu aplicativo de celular uma única vez esse salmo, porque ele é um salmo um pouco mais extenso. Na verdade, a gente vai pegar uma série de salmos um pouco mais extensos, e esse tem 28 versos. Então, eu vou fazer uma única leitura. Após essa leitura, a gente faz aquela pausa de silêncio para a gente ruminar aquilo que lemos, né? E em seguida a gente vai trazer a interpretação do texto, aplicações, para que ao final a gente possa proceder com a nossa leitura orante. Expressarmos aquilo que aprendemos com esse salmo em intenção a Deus por meio da oração. Que Deus nos auxilie, nos ajude por meio do seu Santo Espírito, que o Espírito Santo esteja convosco, né? Ele com certeza está aqui no nosso meio. Vamos fazer essa leitura.
Atenha-se ao que está sendo lido. Se quiser, pode ler juntamente comigo. Salmo 102. Oração do aflito que, desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em me acudir. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim. Praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu com a força do caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Irmãos, que salmo maravilhoso. Esse é um lamento individual, né? Percebe-se aqui, que por horas assim você vai perceber que o próprio salmista
ele incorpora o povo de Deus no sentido de trazer uma representação de Sião ao seu lamento também. Esse salmo aqui, o Salmo 102, na tradição cristã, ele é o quinto daqueles que são considerados os salmos penitenciais da igreja, né? É por isso que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou arrependimento e esperança, por conta de que ele é também considerado um salmo penitencial. Embora não exista nesse salmo uma contrição semelhante ao Salmo 6, por exemplo, ainda assim percebe-se que é um lamento profundo do salmista e um reconhecimento também da situação que ele se encontra. E é esse o sentimento do salmista que ele está trazendo aqui para nós nesse Salmo 102. É o sentimento de estar enfraquecido devido à sua condição, né, atual. É a coruja entre as ruínas, ou a coruja das ruínas, como está aí no verso, né, que ele falou aí, que ele é como a coruja das ruínas. Então isso no verso 6, né? Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Há um pano de fundo histórico aqui. Muito provavelmente o período que esse salmo foi aí compilado é o período próximo ao final do exílio babilônico. A gente precisa entender bem isso aqui. O povo ainda estava em cativeiro, desejosos de voltarem a Jerusalém. Jerusalém, onde existia o Monte Sião, onde estava estabelecido ali o templo, no qual Deus, né, se fazia presente no meio do seu povo. E o povo desenvolvia um relacionamento pactual, né, por meio do culto a Deus naquele lugar. A gente tem aqui nesse salmo ao menos dois temas que são importantes. Primeiro é o tema de que nem sempre a esperança do crente é uma esperança aparente. Nem sempre a esperança do crente é uma esperança aparente, mas nele há verdadeira esperança. E nele podemos confiar, porque a esperança em Deus é uma esperança certa, tá? Então temos essa ideia aqui sendo tratada, esse tema sendo trazido e conduzido como fio da meada. E uma outra ideia, um outro tema que é trazido aqui também é que as circunstâncias da vida do crente podem mudar. Podem mudar, mas Deus é imutável. Ele permanece o mesmo de eternidade em eternidade, para todo sempre, de geração em geração, Deus não mudará. Isso nos traz um senso de segurança se estamos debaixo de uma aliança com este Deus. Temos agora, meus irmãos, aqui uma força que nos leva à compreensão deste salmo, né? É de que há aqui alguém cujo coração se derrama na presença de Deus. Alguém que não encontra mais nas coisas deste mundo esperança alguma, mas que busca fortalecer-se no Senhor. Esse salmo ele tem uma estrutura, e é interessante essa estrutura, porque a gente vai ter aí, do verso 1 até o verso 11, aquilo que é chamado de petição e lamento inicial, tá? É uma petição, é algo que é dirigido a Deus, é por isso esse nome é um pedido dirigido a Deus, por isso esse nome petição. Depois a gente vai ter do verso 12 até o verso 24, uma expressão do salmista de louvor e de esperança. E por fim, do verso 25 ao 28, reforça-se a expressão de louvor e de esperança em Deus. Então vamos fazer aqui pontualmente a interpretação desse texto. Primeiro, a gente tem aí no verso 1 um título, que às vezes algumas Bíblias não colocam esse título no primeiro verso, mas deveria, que diz o seguinte: oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor.
Em outras palavras, a oração de uma pessoa que está aflita, que perdeu as suas forças e diante de Deus se expressa em lamento. Aqui eu já trago algo muito importante, especial para nós aqui. Existe uma cultura cristã no Brasil que é uma cultura deletéria. É uma cultura que faz crer que o cristão ele não passa por dificuldades, que o cristão ele não deve nunca expressar lamento diante de Deus e só gratidão, e sempre gratidão. Que o cristão ele não deve se dirigir a Deus em queixas, porque isso é uma afronta contra Deus. Existe essa cultura, né? Eu brinco que é a cultura dos amigos de Jó, né? Que sempre abordam a questão do sofrimento como sendo por vias, né, de um castigo ou por uma falta de intimidade e comunhão com Deus. Nem sempre o é. Embora saibamos, né, que os pecados são as causas dos nossos sofrimentos e o homem se queixa, na verdade, dos seus próprios pecados, ainda assim há motivos de nos dirigirmos a Deus em lamento. Irmãos, é preciso se trazer essa verdade de forma clara para que a gente entenda que nós, seres humanos, somos frágeis, somos falhos, fracos e pecadores. E aí, a gente não deve se dirigir a Deus como se nós fôssemos pessoas que nunca, né, seremos abalados ou abaladas pelas circunstâncias da vida. Isso seria sobre-humano. Deus não requer isso de nós. Na verdade, quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com alguém, com o qual ou com a qual a gente tem a intimidade, a gente consegue expressar para essa pessoa aquilo que nos faz sofrer. A gente diz aonde dói, não é verdade? Não há nada de errado nisso. Deveríamos ser maduros para reconhecer que todos nós somos, em certa medida, impactados pelas adversidades e tribulações, pelas aflições que sofremos neste mundo. Em alguns momentos, essas aflições são mais intensas, em outros momentos, menos intensas. Em alguns momentos, assim, o nosso coração ele está tão fragilizado que às vezes até mesmo falamos coisas assim que se não estivéssemos vivendo aquela circunstância, de modo algum diríamos. E isso precisaria ser visto de uma forma mais compreensiva por parte de nós que somos membros de um único corpo, como igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Tiago, né, ele, na sua carta geral, exorta a que nos alegremos, né, mas também que choremos com os que choram. Precisamos entender a função da lamentação na oração. Às vezes, assim, a minha profissão, que tenho também, é a psicologia, né? Dentro do âmbito da psicologia, a gente encontra muito mais facilidade, às vezes, para que as pessoas expressem as suas dores e seus sofrimentos do que, às vezes, dentro de um contexto de igreja, né? Geralmente, alguém, quando começa a expressar alguma dor, algum sofrimento, alguma angústia, às vezes é tratado como alguém que apenas se queixa. Devemos, obviamente, né, pensarmos se estamos vivendo um pessimismo que não se combina com as circunstâncias que estamos vivendo. Mas, do outro lado, há circunstâncias e momentos que são difíceis e precisamos reconhecer isto. É essa a questão que se é trazida aqui no título deste salmo, né? Essa é a oração de alguém que está sobremodo aflito, que já perdeu as suas forças e que diante de Deus expõe a sua dor, o seu lamento,
o seu sofrimento. Então, meu irmão, escute bem isso, minha irmã, se você está sofrendo, se está passando por circunstâncias difíceis na sua vida, faça como o salmista aqui, derrame o seu queixume perante o Senhor. Coloque a sua lamentação diante de Deus. Não queira passar por inabalável nos momentos em que você está abalado ou abalada. Somos seres humanos. Precisamos reconhecer isto. Precisamos nos voltar para Deus, sim, expressando a nossa dor e o nosso sofrimento. Dito isto, a gente tem aqui a primeira parte do Salmo, uma petição, é um pedido que é feito a Deus. E esse pedido está aí do verso 1 ao verso 3. Diz o seguinte, o Salmo, o salmista traz o seguinte: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina meus ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. O que ele está trazendo aqui? Senhor, eu tenho uma causa e essa causa eu tenho colocado diante de ti. E eu te peço, Senhor, presta atenção. Dá, Senhor, a devida importância ao que eu estou passando, ao que eu estou sentindo. Não faz com que eu me sinta desamparado. Pelo contrário, vem e inclina o teu rosto, Vem sobre a minha vida, sê propício a mim, Senhor. Me ajuda diante do meu sofrimento. É esse o pedido, E ele fala assim, dá-te pressa, em acudir-me. Irmãos, temos situações que a gente pede a Deus socorro imediato, Eu estava indo, algumas semanas atrás, para a reunião de oração, quando senti uma forte dor, Uma dor muito intensa. E aqueles que já sofreram de algum tipo de dor aguda sabem que algumas dores são meio paralisantes, E eu estava sozinho no carro, Da última vez que eu fui atendido, eu fui socorrido pela minha esposa, então ela estava dirigindo. Mas da outra vez eu estava dirigindo, então eu pedi a Deus misericórdia naquele momento. Que ele me conduzisse até o hospital, que ele agisse de maneira breve, porque eu não conseguiria chegar lá se não fosse a mão dele estendida sobre a minha vida. E isso, meus irmãos, demonstra quem nós somos, Frágeis. Frágeis, somos frágeis demais, meus irmãos. Somos muito frágeis. É um vírusinho que nos derruba. Essa é a nossa fragilidade humana. Mas temos um Deus que é poderoso o suficiente para socorrer-nos. E é por isso que o salmista busca a Deus. Ele faz esse pedido. Quais são os pedidos que tens aí a fazer ao teu Deus? Expõe a Ele esses pedidos. Coloca diante dele. Ah, mas eu já venho pedindo há muito tempo. Não me esqueça que Deus, Ele dá o socorro no momento certo. Deus é o nosso Deus. É o Deus do seu povo. E a gente vai ver sobre isso. Não vou antecipar. Mas depois, logo em seguida, você poderia pensar assim, ele já pediu a Deus, agora ele descansou o coração, Agora o salmista, ele já... Porque eu já vi muitos líderes religiosos fazendo um tipo de pregação, se você já pediu a Deus, agora não precisa pedir mais. Não fique importunando Deus com os seus queixumes. E a minha pergunta é, será que esses líderes leram os salmos? Porque não é isso que acontece aqui, viu? O salmista, ele começa a descrever a sua dor, trazendo algumas analogias, algumas metáforas, para que se possa entender o quão frágil ele tem se sentido.
E ele começa esse lamento no verso 4, que vai até o verso 11. Diz assim: ferido ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Sabe aquela tristeza que tira de nós até o apetite, né? É como ele está se sentindo aqui. Murchou o seu coração. E ele não tem vontade nem de comer. Os meus ossos se apegam à pele, né? Isso é uma descrição de alguém que vive uma dor e um sofrimento tão grande que ele não só deixou de comer, ele foi sendo desnutrido gradativamente por causa do meu dolorido gemer. É possível se inferir que ele estava tendo uma dor física? Talvez. Mas há também as dores da alma, né? A gente não pode descartar as dores da alma. Irmãos, depressão é coisa séria. Eu vejo muitos pastores descredibilizando o tratamento da depressão, tratamento correto da depressão, que é preciso ser feito muitas vezes com medicação, dependendo do estado, e com psicoterapia. É preciso para que a pessoa possa encontrar, né, forças também por vias da psicologia, das ciências, que Deus capacitou os seres humanos para auxiliarem, né, uns aos outros neste sentido. Tem gente que espiritualiza tudo, né? Tudo está no plano espiritual. Embora creiamos que somos uma só unidade, né? Ou somos uma unidade psicossomática, alma e corpo, parte imaterial espiritual e parte física, biológica, material, e que isso está integrado de maneira indissociável, né? Não podemos descartar que temos também, né, questões que demandam de apoio, e esse apoio pode estar, sim, em recursos que Deus dotou o ser humano de capacidade para auxiliar as pessoas. Então, não caia nessa armadilha de líderes cristãos que colocam que você não deve procurar um psicólogo quando estiver sofrendo depressão, que você não deve procurar um médico quando estiver sofrendo depressão. Não caia nessa armadilha. Você deve sim buscar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, lamentar-se diante de Deus, porque isso é um processo também terapêutico, tá? Viu, meu irmão, minha irmã? Lamentar-se diante de Deus é terapêutico também. E Deus, ele nos ouve, a gente sabe disso. Mas não ignore o fato de que existem tratamentos que podem ser utilizados para atenuar esse sofrimento, lhe dar qualidade de vida para que você possa adorar a Deus. A dor, ela mexe com tudo. Tem uma dor de cabeça e tente orar por 5 minutos, né? Você vai ver o quão difícil é. Então, assim, tudo está interligado, precisamos cuidar. Ninguém fica esperando que a dor de cabeça passe espontaneamente. A maioria das pessoas busca tomar uma medicação para diminuir a dor de cabeça. E a gente sabe que a dor de cabeça é um sintoma de alguma coisa. É preciso se verificar o que é, o que está por trás disto tudo, tá? Então ele fala desse gemer, né? Ele diz: sou como o pelicano no deserto, como as corujas na ruína. Ou seja, a vida dele é uma vida que se encontra em uma circunstância de desolação. De desolação. Há questões, situações que podem trazer esse sentimento para as nossas vidas, né? Às vezes é a perda de um ente querido, de uma pessoa muito amada. Às vezes é um fardo que a gente tem carregado há bastante tempo e tem nos desgastado no decorrer dos anos. E a gente tem aquela sensação de terra devastada. É um sentimento que a gente não pode negar que ele exista dentro de nós. Afinal de contas,
essa é uma das questões que a gente precisa ser treinados como cristãos, é de sermos assertivos com os nossos sentimentos diante de Deus que nos criou. Não podemos, meus irmãos, negar aquilo que estamos sentindo diante de Deus, até porque isso seria uma coisa um pouco faltosa de inteligência, né? Se Deus ele já nos conhece, sonda os nossos corações, por que a gente não deve se expor a Ele aquilo que temos sentido, né? Porque a gente ia ficar cheio de dedos para expressar uma coisa que Ele já sabe, mas que nós precisamos dizer, porque isso é terapêutico, porque isso nos faz depositar nele a nossa confiança e reforçar para nós mesmos isto, né? Então, assim, a oração não muda Deus, tá? A oração nos muda. A oração não muda a vontade de Deus, a oração muda o nosso coração. E entender isto é muito importante para que a gente não seja arrastado pelos nossos sentimentos, né? Vamos lá, né? Olha outra coisa aqui que acontece com o salmista. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Insônia. Olha só, meus irmãos, que situação, né? Ele estava tão triste, tão angustiado, tão amargurado que lhe faltava o sono. Talvez você está vivendo essa situação, né? De insônia, falta de repouso, falta de descanso. Sua cabeça não consegue descansar. Você deita na cama, você está cansado, mas a sua mente não lhe deixa dormir. Exponha isso a Deus, coloque isso diante de Deus, mas busque também aquilo que a ciência, né, na medicina, na psicologia, pode usar de ferramenta para lhe ajudar nesse sentido. Faça a higiene do sono, né? Coloque isso também em pauta. Deixe de usar as telas de madrugada, porque essa luzinha que emite das telas do celular, né, elas afetam o nosso ciclo circadiano, que é aquela nossa a condição biológica que nos faz perceber o horário de dormir e o horário de acordar. Então, quando isso é modificado, a gente também perde o sono e às vezes fica dormindo durante o dia, né? Mas exponha isso a Deus, coloque isso diante de Deus. Se você tem passado por dias insones por conta da angústia que se passa em seu coração. Ele diz ainda mais: os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim praguejam com meu próprio nome. Ele está trazendo a situação dele, né? Porque ele está no exílio. Então, é óbvio, né, que um exilado que foi feito prisioneiro, cativo, numa terra estranha, naquele contexto ali da Babilônia, era alguém que era tratado como uma ralé da sociedade. Um qualquer, sabe? E ainda mais sabendo que esses eram de um povo que dizia que o seu Deus era o único Deus, verdadeiro, né? Então estava ali num outro país, vamos colocar assim, desejoso de estar na sua terra, longe do seu local de culto, né, e de adoração a Deus, que era o templo, triste, desolado, e ainda assim ouvia o praguejar dos seus inimigos, daqueles que haviam feito com que ele estivesse em cativeiro. É isso, é você ser preso injustamente por algo que você talvez não tenha cometido como pessoa, né? Como povo, a gente sabe que o motivo do cativeiro babilônico foi devido ao pecado, né? Deus os castigou para que isso servisse de exemplo e eles pudessem se voltar para o Senhor. Mas imagine, uma pessoa está ali numa prisão e as pessoas debochando dela, né? Falando assim, você é um traste, você não presta, né? E você tendo que olhar e dizer, nossa, eu estou sofrendo tudo isso por conta do pecado do meu povo, por conta da situação de desobediência que acabou levando o povo a este cativeiro, a ser subjugado por uma nação inimiga. E neste lugar,
eu me sinto completamente deslocado. Diz mais aqui o salmista: por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. E aí, olha só como o salmista é consciente de que isso tem a ver com o pecado do povo, que não era a inocência do povo, que não era só uma questão de senso de injustiça que eles estavam ali passando. Ele diz assim: por causa da tua indignação e da tua ira, porque me levaste e depois me abateste. Como sombra que declina, assim são os meus dias, e eu me vou secando como a relva. É interessante porque, de alguma forma, o salmista aqui também incorpora, né, o lamento do povo. Ele está falando individualmente de si, mas isso é muito representativo daquilo que o povo está passando, né? Numa terra estranha, no cativeiro. Né? Queridos e amados irmãos, eu tenho algo a dizer aqui de importante para nós que somos cristãos e que vivemos num mundo cujos valores destoam muito daquilo que nos é ensinado na palavra de Deus. A gente muitas e muitas vezes vai se deparar com situações em que vamos nos sentir deslocados, vamos nos sentir angustiados, vamos nos sentir oprimidos. E isso deve nos fazer desejar, né, o novo céu e a nova terra. Deve nos fazer desejar as coisas vindouras que Deus tem preparado para aqueles que Ele de antemão escolheu e os resgatou. Porque assim como aconteceria com o cativeiro babilônio, que o povo de Deus sairia do exílio e retornaria à sua terra, né, para se restabelecer em Jerusalém e reconstruir o templo, o local de culto, um dia, naquele dia que já está determinado desde antes da fundação do mundo, Deus restabelecerá a ordem de todas as coisas. Jesus Cristo, que veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, virá como justo juiz e julgará todos os povos, todas as pessoas, com base no critério do Evangelho, o Evangelho da graça, que nos oferta a salvação e vida eterna por meio de Cristo Jesus, do seu sacrifício substitutivo. Então sabemos que a ira de Deus está sobre o pecado. E se o mundo, como diz as Escrituras, jaz no maligno, ou seja, o sistema corrompido que atua neste mundo, ele opera de acordo com os desígnios malignos, a gente tem em Deus a resposta a dar a esse sistema. A gente deve buscar habituar a nossa vida pelo desejo e esperança das coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele mesmo escolheu para ter um relacionamento com Ele. E é aí que a coisa muda, é aí onde acontece uma mudança no tom do salmista. Observa-se aí, a partir do verso 12, louvor e esperança. Uma expressão de louvor e de esperança. Depois do lamento, né? A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, depois do lamento vem o louvor, depois da tempestade vem a bonança. Deus é o Deus que opera para sustentar aqueles que Ele escolheu em meio ao caos desta vida, em meio às adversidades e às aflições. Louve ao Senhor. Ponha nele a esperança, não nas circunstâncias. Se você olhar as circunstâncias, pode ser que você esteja realmente destruído. Mas se você olhar para Deus, você vai encontrar a resposta que a sua alma anseia. E quando a gente fala de olharmos para Deus, é nos relacionarmos com Ele, né? E uma das formas é adorando a este Deus. É expressando louvor e exaltação a esse Deus. E é isso que o salmista faz no verso 12. Ele louva ao Senhor dizendo: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Observa-se aqui. Que Deus é diferente de nós, né?
Deus é diferente de nós. Ele permanece para sempre. Ele é eterno. Ele está acima do espaço-tempo, porque isso foi criado por ele. Escuta o que eu vou dizer. Todo o universo foi criado por Deus. Todo o cosmo foi criado por Deus. Então, o universo não é igual a Deus. O universo é menor do que Deus. O universo tem tempo. O universo tem cronologia. Deus não tem. Deus é eterno. E é por isso que a gente deve pôr a nossa confiança nele. Porque a despeito das circunstâncias e situações, dos tempos e momentos que vivamos, Deus permanece o mesmo. E aí ele diz no verso 13, né, uma expressão de esperança na compaixão de Deus para com o seu povo. Ele diz assim: levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Ele traz ainda no versículo 14 uma complementação, dizendo: porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Ele está dizendo assim: os teus servos amam se relacionar contigo. Ele está falando do templo que estava estabelecido ali em Sião, né? E o relacionamento pactual que Deus tinha com aquele povo por meio dos trabalhos e dos serviços que eram realizados ali naquele lugar. Então, a esperança, ela envolve o relacionamento que Deus tem com o seu povo. Irmãos, eu sempre falo isso e pontuo aqui mais uma vez. Devemos rogar a Deus em favor de nossas vidas, não porque somos bons, mas por conta da aliança que Ele estabeleceu conosco. Sabe aquele templo, tabernáculo, o templo ali da antiga aliança, das leis rituais e cerimoniais? Eles traziam esses elementos do templo, traziam para nós figuras de uma essência que era muito mais profunda. E a essência é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, todas as coisas apontam para Ele. É por meio de Cristo Jesus que desenvolvemos um relacionamento verdadeiro com Deus. A gente lembra do texto, né, de Jesus com a mulher samaritana, em que ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade, né? Então a igreja, como corpo de Cristo Jesus, ela age em louvor e adoração a Deus. E é por meio de Cristo Jesus que as nossas esperanças, elas se mantêm de pé. O salmista continua a falar, né, que Deus é a esperança de todas as nações por meio de Sião. Ele está dizendo, por meio do povo de Deus, Deus expressa também a sua salvação a todas as nações. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: Senhor, confio em ti, que esse tempo de prisão, opressão, cativeiro é um tempo curto, porque tu és eterno. E tu darás a resposta às nações de que tu és conosco, que tu tens um povo com o qual tu te relacionas pactualmente. E tu, diferentemente dos inimigos que desdenham, né, de nós, desdenham das nossas preces e dos nossos louvores, tu não desdenhas de nós. Tu não fazes pouco caso dos nossos sofrimentos. Tu te compadeces de nós. Tu atendes a nossa oração. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. Deus não desdenha do nosso sofrimento. Seres humanos podem desdenhar do nosso sofrimento. Podem fazer pouco caso disto. Mas Deus não desdenha do nosso sofrimento. Deus não desdenha. Observa-se aqui ainda em continuidade, né, que Deus
é a esperança de todas as nações por meio de Sião, e que Deus exerce compaixão por meio do seu povo. Observa que coisa linda. Diz assim o verso 8, né, até o verso 22. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário desde o céu, baixou as vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e em seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servir ao Senhor. Esse salmo aqui, ele traz esse trecho do salmo, algo que faz parte de uma esperança do presente momento do povo de Deus que estava no cativeiro ali, babilônio, né, de ser restituído ao seu local de culto, para que Deus novamente viesse a ter um relacionamento cultual com este Deus, e os povos veriam isso e entenderiam que somente o Senhor é Deus. Só que isso também nos aponta para algo futuro. Observem, irmãos, ele fala assim: ficará isto registrado para a geração futura. Parece algo em tom de profecia que ainda iria se realizar, né? E um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Irmãos, eu creio que a maioria de nós não temos uma linhagem judaica, não é verdade? Não somos judeus puro sangue, pelo menos assim, né? Eu sei que, assim, na minha ascendência há cristãos novos, né? Que, na verdade, esse é o nome que foi aplicado aos judeus que precisaram, fugindo da Inquisição, irem para ali para o Nordeste, para o sertão de Pernambuco, para se fixarem ali e não serem mortos por conta da perseguição. Então, esses judeus, né, esses chamados de cristãos novos, eles povoaram muitas regiões do Nordeste, e pelos costumes de minha família, né, da ascendência da minha família, eu sei que há uma relação direta com judeus que ali se estabeleceram. Mas eu não fui criado dentro de uma sinagoga, eu não fui educado por uma família judia, né? Por quê? Porque o evangelho, ele já trazia esse anúncio daquele descendente de Abraão que viria no meio dos judeus, Jesus Cristo, o justo, e se colocaria na cruz em favor de todos aqueles que creem em seu nome, não importando mais a ascendência e a linhagem judaica, mas agora por meio da fé, todos quantos foram chamados eficazmente através da pregação do evangelho têm um relacionamento vivo com esse Deus por meio de Jesus Cristo. Então, um povo que há de ser criado somos nós, meus irmãos. Louvará o Senhor. Nós que não somos judeus, somos gentios, fomos agregados à família da fé por meio de Cristo Jesus. E temos agora um relacionamento com esse Deus. Tem cristão de tudo que é língua, de tudo que é povo, né? De tudo que é nação. Tem cristão. Deus faz coisas maravilhosas. O salmista ainda diz no verso 23 e 24, incorporando o lamento de Sião, o seguinte: ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Ele percebe que está enfraquecido, ele percebe até mesmo que a sua condição era uma condição para a morte, mas ele roga a Deus que isso não aconteça com ele, que ele não se vá antes de ver restabelecida em Sião, né, o serviço, restabelecido o serviço, o trabalho pactual, né, desse povo com o seu Deus. Então, ele incorpora assim um lamento de Sião aqui, ele pede para que ele possa ver. É feito Simeão, né, que pediu para ver o Messias de Israel, que Deus o sustentasse até lá, para que ele pudesse contemplar com os seus olhos a salvação de Deus, a redenção de Deus, e tomar Jesus Cristo em seus braços.
E por fim, meus irmãos, se reforça o louvor e a esperança. Observe que esse salmo, do verso 1 ao verso 11, só temos lamento. Mas do verso 12 até o verso 24, a gente tem louvor, a gente tem expressão de louvor e de esperança. Observa-se aqui os motivos pelos quais o salmista louva ao Senhor, que também devem ser motivos que nós louvemos a Deus. Vamos lá. Primeiro, do verso 25, a gente tem que Deus deve ser louvado, porque Ele é o único Criador de todas as coisas. Diz o texto, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Louve a Deus, porque foi Ele que te fez. Louve a Deus, porque Ele conhece a tua estrutura. Louve a Deus, porque Ele sabe até onde você pode aguentar. Louve a Deus, porque Ele tem todo o conhecimento a respeito de você, de cada informação do teu DNA. Ele sabe de tudo, de todas as coisas, porque foi Ele que te fez. A decisão de Deus em te criar foi para que você pudesse louvar o seu nome. Você pudesse louvar o nome do Senhor, adorá-lo. Mas não só isso, Deus deve ser louvado porque, em contraste com a criação, com quem somos, Ele é imutável. Está aí no versos 26 e 27, o que é que ele diz assim? Eles perecerão. Ou seja, ele está falando dos inimigos, né? Mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Eu posso me apropriar dessa situação para dizer também, desse texto, para dizer também que as circunstâncias da nossa vida mudam. Mudam. Aquele que muitas vezes é o opressor, no outro momento ele é o oprimido. Existem situações nessa vida que faz com que a roda gire, né? Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. É por isso que a gente não deve menosprezar ninguém, meus irmãos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Todos nós somos frágeis, imperfeitos, pecadores, dependentes da graça de Deus. Somos mutáveis. Por hora a gente se sente forte, né? Por hora a gente se sente fraco, por hora a gente está plenamente saudável, por hora a gente está doente. Então não desdenhe de ninguém, não trate a ninguém de forma pejorativa, especialmente em seu sofrimento. Não faça isso. Shakespeare tem uma frase que ele diz assim: quem ri das cicatrizes nunca foi ferido. Não desdenhe do sofrimento dos outros. Porque todos nós somos seres humanos, demasiadamente humanos, e enfrentamos sofrimentos iguais. Por fim, o Salmo conclui com as seguintes palavras: Deus deve ser louvado, né? Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Ok? O que é que ele está dizendo aqui? Além de Deus deve ser louvado, né? Por quem ele é, porque ele é o Criador de todas as coisas, de que ele deve ser louvado também, porque ele é imutável em contraste com nós que somos mutáveis. Deus deve ser louvado também porque ele preserva e protege o seu povo. Ou seja, Deus deve ser louvado pelo cuidado que ele tem para conosco. Os filhos dos seus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Ele sabia que Deus faria com que o povo retornasse do cativeiro para Sião. Não vai ser para sempre esse seu sofrimento. Guarda essa palavra. Essa dor que você tem enfrentado até aqui não é para sempre. Esse sofrimento, esse desgaste não é para sempre. Porque o Deus imutável, Criador dos céus e da terra, cuida do seu povo, preserva o seu povo, se compadece do seu povo, exerce bondade e misericórdia sobre o seu povo. Descanse em Deus.
mesmo que todas as circunstâncias ao redor imponham a você uma realidade dura de sofrimento, observe aquilo que Deus, em sua misericórdia, tem feito pelas nossas vidas, no cuidado paterno que Ele tem demonstrado a nós por meio de Cristo Jesus, seu Filho. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos orar? Santo Deus, nós somos muito gratos, porque reconhecemos, ó Deus, quem Tu és. Tu és um Deus grande, poderoso, imutável. Tu és um Deus criador de todas as coisas. Tu és um Deus que não tens nenhum tipo de fragilidade, no sentido, Senhor, de que as circunstâncias e situações dessa vida modifiquem quem Tu és. Já nós, Senhor, somos pecadores indignos. E se não fosse pela graça do Evangelho de Cristo, estaríamos debaixo da Tua ira contra o pecado. Muito obrigado, ó Senhor amado, por nos concederes, Senhor, em meio às dificuldades e adversidades desta vida, graça para suportarmos, mesmo quando todas as circunstâncias parecem estar nos dizendo que será o nosso fim, que não daremos conta disto. Ainda assim, Tu estás no alto e sublime trono, no comando, no governo de todas as coisas, fazendo com que aquilo que parece ser uma causa perdida se reverta para nós em uma causa ganha, pela esperança que temos em Cristo Jesus. Nos abençoa, Senhor, para que possamos cuidar da nossa vida em nosso sofrimento. Que possamos perceber, Senhor, também a necessidade de buscarmos apoio. Tu deste, Senhor, inteligência ao ser humano para desenvolver recursos no tratamento de enfermidades, tanto físicas como também mentais. Sê com os nossos irmãos, Senhor, que passam por problemas de depressão. Estende as Tuas mãos, Senhor, sobre aqueles que vivem dificuldades, Senhor, no tratamento de transtornos psiquiátricos. Estende as Tuas mãos, Senhor. Dá a eles, Senhor, clareza, conhecimento, sabedoria, para que eles possam, Senhor, mesmo em meio às dificuldades que sofrem, possam ter restabelecido as suas saúdes. Nós queremos Te rogar de modo especial, Senhor, pela vida do nosso irmão, poeta e compositor Estênio Márcios, que Tu possa estender as Tuas mãos sobre a vida dele, Senhor, concedendo favor a ele, graça da Tua parte para a recuperação plena da sua saúde. Pedimos também, Senhor, pelo professor, pastor Luiz Saião, que sofreu um AVC, Senhor, esta semana, que ele possa ter plena recuperação, Senhor. Estende as Tuas mãos. Ser propício aos Teus filhos, Senhor. Nós Te pedimos por todos aqueles, Senhor, que estão passando por grandes dificuldades, grandes sofrimentos, e já dizem assim, Senhor, não aguento mais. Ao invés, Senhor, de eles pensarem que os seus dias precisam ser abreviados, abrevia, Senhor, esse sofrimento. Porque a Tua palavra diz que Tu não nos colocarás em uma provação, em uma tribulação que não sejamos capazes de suportar. Ajuda-nos, Senhor, para que encontremos tempos de refrigério também em meio à nossa caminhada neste mundo, porque somos forasteiros em terra estranha. Aguardamos o novo céu e a nova terra, onde habita a Tua justiça. Essa é a nossa oração de gratidão, de lamento. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe e até a próxima leitura orante dos Salmos.